Não se esqueça de se inscrever no canal Conexão Divina, mais perto de Deus, mais perto de você, e deixar o seu like. Assim você nos ajuda a espalhar a palavra e a manter essa conexão viva com Deus. Introdução. Gancho de curiosidade e alerta espiritual. Você já parou para pensar que existe uma batalha espiritual acontecendo ao seu redor neste exato momento? E talvez você nem esteja percebendo. No Evangelho de hoje, Jesus realiza um milagre impressionante. Ele expulsa um demônio que impedia um homem de falar. Mas o que acontece depois revela algo ainda mais profundo e assustador. Algumas pessoas começam a duvidar de Jesus. Outras acusam ele de agir pelo poder do mal. E então, Cristo revela uma verdade que pode mudar completamente a forma como você enxerga sua própria vida espiritual. Ele diz algo que deveria nos fazer refletir profundamente. Quem não está comigo, está contra mim. Não existe meio-termo, não existe neutralidade. Ou estamos com Deus, ou, sem perceber, estamos nos afastando dele. Mas existe um detalhe neste evangelho que muitos cristãos passam anos sem perceber, e quando entendem isso, sua fé nunca mais é a mesma. Hoje vamos refletir sobre duas revelações poderosas escondidas neste evangelho que podem abrir seus olhos espirituais. E a segunda delas pode explicar por que tantas pessoas sentem que estão sempre lutando espiritualmente, mesmo tentando fazer o bem. Então, fique comigo até o final deste vídeo, porque essa mensagem pode ser exatamente o que Deus quer falar com você hoje. Tópico 1. O milagre que revelou uma guerra invisível. O Evangelho de Lucas conta que Jesus estava expulsando um demônio que havia deixado um homem mudo. Assim que o demônio saiu, o homem começou a falar novamente. A multidão ficou admirada. Era um milagre inegável. Mas algo curioso aconteceu logo depois. Enquanto alguns reconheciam o poder de Deus, outros começaram a acusar Jesus, dizendo: "É por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios." Ou seja, mesmo diante de um milagre evidente, algumas pessoas preferiram acreditar em algo negativo. Isso revela algo muito importante sobre o coração humano. Às vezes, não é falta de prova que impede alguém de acreditar em Deus. É o coração fechado. Jesus, então, responde com uma lógica simples e poderosa. Ele diz: todo reino dividido contra si mesmo será destruído. Se Satanás estivesse expulsando seus próprios demônios, o reino dele estaria dividido. Isso não faria sentido. Mas Jesus vai ainda mais longe. Ele revela algo profundo. Quando ele expulsa demônios, é sinal de que o reino de Deus chegou. Isso significa que o que estava acontecendo ali não era apenas um milagre, era um sinal claro de que Deus estava agindo diretamente no mundo. E isso nos leva a uma pergunta muito importante. Será que hoje também estamos ignorando os sinais de Deus na nossa vida? Quantas vezes Deus age, nos protege, nos livra de situações, abre caminhos e mesmo assim não percebemos? O Evangelho de hoje mostra que existe uma realidade espiritual que muitas vezes passa despercebida. Não vemos com os olhos físicos, mas ela está acontecendo. Existe uma luta constante entre o bem e o mal, entre aquilo que nos aproxima de Deus e aquilo que tenta nos afastar. E Jesus revela algo ainda mais forte logo depois. Ele usa uma comparação muito profunda. Ele diz: quando um homem forte e bem armado guarda sua casa, seus bens estão seguros. Mas se aparece alguém mais forte que ele, vence-o, tira-lhe as armas e distribui seus bens. Aqui, Jesus está mostrando algo impressionante. O homem forte representa um mal que tenta dominar. Mas Jesus mostra que ele é mais forte, muito mais forte. Quando Cristo entra na vida de alguém, ele quebra carrentas, liberta, restaura, cura. Mas existe um detalhe nisso tudo, e é exatamente sobre isso que Jesus fala na parte final deste evangelho. Tópico 2. O aviso de Jesus que poucos levam a sério. Depois de explicar tudo isso, Jesus faz uma declaração que pode parecer simples, mas é extremamente profunda. Ele diz: quem não está comigo, está contra mim, e quem não recolhe comigo,
espalha. Essa frase quebra uma ideia muito comum hoje em dia. Muitas pessoas acreditam que podem viver espiritualmente de forma neutra. Pensam assim: eu não faço mal a ninguém. Eu não sou contra Deus. Eu apenas vivo minha vida. Mas Jesus deixa claro que na vida espiritual não existe neutralidade. Ou caminhamos com Deus, ou, pouco a pouco, nos afastamos dele. E muitas vezes esse afastamento acontece de forma silenciosa. Não começa com grandes erros, começa com pequenas coisas, pequenas distrações, pequenas escolhas, pequenas negligências. Um dia sem oração, depois vários. Uma fé que vai esfriando, uma consciência que vai se acomodando. E quando percebemos, estamos vivendo uma fé distante. É exatamente por isso que esse evangelho é tão forte. Jesus está nos chamando para uma decisão. Não uma decisão emocional momentânea, mas uma escolha verdadeira de vida. Estar com Cristo significa permitir que Ele realmente transforme nossa vida. Significa confiar, significa buscar, significa abrir o coração. Porque quando Cristo ocupa nosso interior, o mal perde espaço. Mas quando o coração fica vazio espiritualmente, outras coisas ocupam esse lugar. Preocupações, medos, ansiedade, pecado. Por isso a vida espiritual precisa ser cultivada. Assim como uma planta precisa de água e cuidado, a fé também precisa. Oração, palavra de Deus, confiança, entrega. E talvez hoje Deus esteja usando exatamente este evangelho para falar com você. Talvez Ele queira que você ouça exatamente essa mensagem hoje. Por isso, eu quero te fazer um convite simples. Tire alguns segundos agora e diga no seu coração: Senhor, eu quero estar contigo. Entregue sua vida a Ele. Confie, porque quando escolhemos caminhar com Cristo, nunca caminhamos sozinhos. E se essa mensagem falou com seu coração hoje, escreva aqui nos comentários: eu escolho caminhar com Deus. Eu quero ler seu comentário e rezar por você. E se essa mensagem te ajudou, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir essa palavra hoje. Que Deus abençoe sua vida profundamente e que o reino de Deus cresça cada vez mais dentro do seu coração. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal Conexão Divina, mais perto de Deus, mais perto de você, e deixar o seu like. Assim você nos ajuda a espalhar a palavra e a manter essa conexão viva com Deus.